É isso aí. Pegando, inclusive, um gancho nesse tema que a gente está vendo que é bastante relevante, que causa bastante dúvida, que é a redução significativa na quantidade de códigos da classificação cambial. Passareste, vamos lá. Com essa resolução A337, que está valendo desde 1º de novembro do ano passado, né, como o Estrela bem comentou, houve uma queda na ordem de 45% nos códigos de operações acima de $50 mil. Como que você enxerga essa medida? Você acha que isso pode otimizar os processos cambiais? Eu entendo que essa alteração regulatória, quer dizer, aprimoramento regulatório, que está contido na redução dos códigos de classificação da finalidade, é claro, sim, é benéfica para o mercado, porque ela simplifica, mas eu entendo que o principal elemento que deve ser destacado com relação a isso é a alteração regulamentar legal de que a responsabilidade pela classificação da operação de câmbio passa a ser do cliente e não mais da instituição autorizada. É claro que as instituições ainda têm que prestar suporte, isso está expresso na norma infralegal, etc. Mas o que se deve perceber é que isso é uma oportunidade para as instituições oferecer, ampliar a oferta de serviço para os seus clientes através de orientação técnica especializada e tudo mais, né? Mas, por outro lado, essa mudança regulatória retira, como o próprio Márcio bem comentou, retira um grande risco jurídico das instituições, né? Porque legalmente o cliente é responsável pela classificação da finalidade da operação de câmbio. E trata-se, inclusive, essa medida, eu pelo menos vejo dessa forma, está contido dentro daquele princípio de redução de estruturas operacionais e jurídicas, buscando a eficiência do mercado, redução de custo e, na ponta final, menor custo para o cliente final, menores spreads e tudo mais. Mas, por outro lado, também tem que se destacar que, dado o modelo de negócio do mercado de câmbio, essa simplificação gerou um baita problema para as instituições autorizadas. Por quê? Por exemplo, vou citar um exemplo. Geralmente, a determinação da tributação incidente sobre a operação de câmbio estava atrelada à natureza. A partir do momento que você reduziu os códigos, juntou diversas finalidades debaixo do mesmo código, isso criou um baita problema, tanto do ponto de vista sistêmico, quanto do ponto de vista operacional, para identificar claramente qual é a tributação de uma operação de câmbio. E aí eu quero deixar já para os nossos ouvintes, para vocês, uma reflexão. Será que dentro do princípio legal contido nas normas, no novo marco cambial, ainda é de responsabilidade da instituição garantir o recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação de câmbio? Eu vou dar uma dica. Para mim, claro, o IOF sim, porque estabelecido na regra tributária que é a responsabilidade da instituição. E quanto aos outros tributos, em especial imposto de renda na fonte? Seria que, imagino, ainda há esse entendimento que há uma responsabilidade solidária da instituição em garantir o recolhimento do tributo, considerando a altíssima complexidade do nosso sistema tributário. Vou dar um exemplo só para dois exemplos que aconteceram recentemente comigo. Comigo não. Um foi noticiado recentemente. A Receita Federal, recentemente, autuou uma empresa por recolhimento de tributos atrasados sobre remessa de juros sobre capital próprio para um beneficiário no exterior, porque o recolhimento foi feito no momento que ela liquidou o câmbio e não
no momento que ela disponibilizou o juro sobre capital próprio. A própria lei que trata de imposto de renda fala que o fato gerador do imposto é a disponibilização, a entrega, enfim, e a remessa se constitui um dos fatores dele. Então, a empresa foi autuada, porque ela deveria ter recolhido quando disponibilizou e não quando pagou. Segundo caso, esse sim aconteceu recentemente, está num grupo de Zap, do WhatsApp, né? E foi feita uma pergunta sobre a alíquota de imposto de renda incidente sobre remessa ao exterior de pagamento de serviço turístico por um operador turístico. Aí, entre várias interpretações que os colegas do mercado ali ofereceram, inclusive muito díspares, diga-se de passagem, eu mencionei, olha, tem uma instrução normativa da Receita Federal que trata especificamente desse tema, é a 1645 de 2016, que estabelece taxativamente, não é interpretativo, tá taxativo, que a responsabilidade de recolhimento é do operador turístico, que ele tem que manter um demonstrativo e expressamente dispensa a apresentação de recolhimento de imposto na remessa ao exterior. E a constatação é que a maioria que estava naquele grupo desconhecia essa previsão regulamentar. Então, isso é apenas um exemplo para mostrar que para levar, né, para reflexão, principalmente para as instituições que autuam, se é ou não adequado fazer esse controle de tributação. Claro, se você quiser prestar um serviço para o cliente, entendo eu, faz sentido. Mas dentro de uma evolução da regra de negócio, será que faz sentido ter um passo lá no processo de pagamento, que é uma operação de câmbio ou de recebimento, né, para verificar a regularidade tributária da operação, né? Será que não vale a pena colocar, em termos e condições, uma cláusula de responsabilidade tributária e estabelecer que, caso fosse necessário, arguído pelos órgãos de tutela, que o cliente fica obrigado a apresentar os documentos? Bom, este é apenas um exemplo, mas bastante importante, dos desafios que as instituições autorizadas têm para enfrentar e para avaliar, né? Para, de fato, simplificar e mudar. Essa é a minha percepção. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes estão com papel e caneta na mão ou estão com aquele bloquinho no celular, anotando as reflexões, as dúvidas, cabeça fervilhando com várias ideias e realmente sugestões de discussão para levar para as próprias empresas, né? E eu tenho certeza que as suas pontuações, Passarete, assim como as da Janaína e as do Estrela, vão reverberar bastante ao longo das próximas semanas para o pessoal que está acompanhando. Me fala, estão dizendo que eu sou o velho xiita do mercado de câmbio. Quer mudar tudo? Não é por aí, gente. É outra pegada. Imagina, Passarete, são reflexões que realmente a gente precisa levar em consideração para acompanhar, não só a evolução, não aguardar apenas só a evolução da regulamentação, mas sim do mercado em si, da postura do mercado em si, né? Então, pessoal, aproveitando, se alguém está com alguma dúvida, deixa os nossos comentários. A probabilidade de novos negócios é infinita.